Olá! Na aula de hoje, vamos falar sobre os bancos de dados relacionais, foco principal dessa disciplina, tá? Os bancos de dados baseados em tabelas. Meu nome é Angélica e essa é a aula 7. Como eu disse em aulas passadas, os bancos de dados relacionais são aqueles baseados em tabelas, também conhecidos como relações. Tabelas vocês conhecem desde o colégio, tá? Qual é a estrutura da tabela? Essa estrutura de possuir linhas e possuir colunas. Essa minha tabela, vou chamar de tabela alunos, ela possui 3 colunas, número de matrícula, nome do aluno e sexo, e possui 5 linhas. Em banco de dados, as colunas também podem ter esses outros nomes. Podem se chamar atributos, podem se chamar campos. Então, se eu disser quais são os atributos dessa tabela? Número de matrícula, nome do aluno ou sexo do aluno. Campos também, certo? E, de mesmo modo, as linhas de uma tabela no mundo dos bancos de dados podem ser chamadas de registros ou de tuplas. É muito comum você ver nos livros falar em tuplas de uma tabela. Então, ele está se referindo às linhas de uma tabela. Dados ou instâncias é o dado que está armazenado em cada célulazinha dessa. Então, nesse caso, nós temos 15 instâncias, né? 15 dados, que é cada informaçãozinha dessa. Um é um dado, dois é outro dado, o João, masculino, certo? Então, dados ou instância é cada informação que eu armazeno numa célula de uma tabela de banco de dados. E domínio, o que vem a ser domínio? Domínio é o tipo de informação que você quer armazenar. Então, olha só. Nesse caso, o domínio sempre se refere ao domínio dos atributos, ou seja, o domínio das colunas. Por exemplo, quando eu crio um atributo chamado número matrícula, o que eu quero armazenar? Qual a informação que eu quero armazenar? Eu quero armazenar um número inteiro, por exemplo. Na hora que eu criei aqui, ó, nome do aluno, qual é o domínio dessa coluna? É um conjunto de caracteres. Eu quero armazenar um conjunto de caracteres, né? Vários textos, várias letrinhas. E sexo do aluno, qual o domínio dessa coluna? É, por exemplo, um do caractere, ou o M ou o F. Então, o domínio é o tipo de informação que eu quero armazenar naquela coluna. Existe também o conceito de atributo composto e atributo multivalorado. Perceba essa tabela aqui. Aqui é um atributo simples, normal, número do registro. Atributo simples, normal também, nome. E aqui é um atributo composto. Por que ele é falado em atributo composto? Porque ele é um atributo chamado endereço, só que ele é composto, né, por 5 atributos. Termina sendo isso, é um atributo composto por 5 subatributos, sei lá, a gente pode até usar essa expressão, certo? Então, assim, o atributo composto na hora que rua, número, bairro, CEP, cidade, esses atributos todos juntos, né? Esses atributos todos vão dar informação do endereço total. Então, o atributo composto é você ter que reunir 2 ou mais colunas para poder compor a informação que você quer passar. E um atributo multivalorado, o telefone é um exemplo clássico disso, né? Então, por exemplo, telefone, você pode ter o telefone da empresa que você trabalha, pode ser o telefone fixo da sua casa, pode ser o telefone celular, você pode ter telefone de operadoras diferentes. Então, o atributo pode ter mais de uma informação, ele é chamado de atributo multivalorado. No futuro, eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para normalizar isso e tirar essa situação aqui de um atributo multivalorado. Mas isso é aula mais para frente, tá bom? Vamos focar hoje na abordagem relacional, que é essa abordagem baseada em tabelas, foco dessa disciplina. Daqui em diante, gente, a tabela vai ser a melhor amiga de vocês, tá certo? Então, aqui é a tabela alunos, a tabela do início da aula, certo? Com apenas 3 campos, número de matrícula, nome e sexo, e 5 tuplas. 1, 2, 3, 4, 5, onde cada tupla tem informações sobre cada aluno. Por exemplo, a Maria, a matrícula dela é A1, o nome dela é Maria, ela é de sexo feminino. Pedro está com matrícula 3, o nome Pedro, sexo masculino, tá? Então, vamos focar nessa tabela aqui para a gente entender o mundo dos bancos de dados baseado em tabelas. Como eu já disse, né? Atributos, campos ou colunas é a coluna de cada tabela. E, detalhe, não deve haver repetição no nome da coluna. Por exemplo, se você criou uma coluna chamada número de matrícula, não tem sentido você criar uma segunda coluna chamada também número de matrícula. Então, nunca, jamais você deve armazenar a mesma informação 2 vezes, 2, 3 vezes. Não há necessidade disso, certo? Então, senão você vai fazer aquela redundância que a gente viu lá no sistema de arquivos, que a gente quer evitar agora no mundo dos bancos de dados. Então, coluna, ela tem um nome único. Não há repetição de coluna em uma tabela de banco de dados. A mesma ideia para linhas, para as tuplas, certo? As tuplas, elas têm valores únicos, né? Se eu tenho 5 alunos, são 5 linhas. Se eu tenho 25 alunos, são 25 linhas. A ideia é a mesma, não há necessidade de haver repetição de linha. Não há necessidade. Eu armazeno o meu aluno uma única vez e a quantidade total de alunos vai ser a quantidade total de linhas da minha tabela.
Existe um conceito que eu vou mostrar hoje que é muito importante, que é o conceito de chave primária. É um conceito muito importante porque a chave primária é o atributo identificador de uma linha, tá certo? Vou chegar agora, conceito de chaves para vocês, o que vem a ser a chave primária. Então, a chave primária, ela é importantíssima e ela é indicadíssima em qualquer banco de dados, em qualquer tabela de banco de dados. Por quê? Porque essa chave, ela define o valor único da tabela. Quer um exemplo muito simples? Aluno. Um aluno de uma universidade, todo mundo tem sua chave primária, que é a matrícula, tá? Então, nós, enquanto alunos, nós temos uma chave primária, que é a matrícula. Não existe, a universidade, a maior que seja, não existe uma matrícula repetida. Não tem. Por quê? Porque é o campo identificador, é a chave primária. Nós, enquanto brasileiros, nossa chave primária é o CPF. Tá? O CPF é que diferencia um brasileiro do outro. E disciplinas também, existem códigos, assim como essa disciplina tem um código, a disciplina de outro professor, logicamente, tem que ter outro código. Então, chaves primárias, elas são importantíssimas porque elas são os elementos identificadores. E nunca, jamais, deve haver repetição de uma chave primária. A chave primária, ela é única, certo? Nesse mundo que a gente está estudando, existem dois conceitos importantíssimos, chave primária e chave estrangeira. Esse conceito é o que vai permitir a ligação de uma tabela com outra. Explico já o que vem a ser isso. Como é que se identifica a chave? Se você vê em qualquer tabela, em qualquer livro, ou questão de concurso, ou prova, se você vê... Tá aqui uma tabela funcionário, com alguns campos, e se você vê que isso aqui está sublinhado, então quer dizer que ele é a chave primária, ou sublinhado, ou o asterisco, tá certo? Então, ele é a chave primária, tá bom? É assim que você identifica a chave. E aí, vem esse conceito de chave primária, que ela vem do inglês chamado primary key. Quando a gente for começar a implementar nas suas tabelas, é esse nomezinho que a gente tem que aprender, primary key realmente, tá certo? A chave primária, ela pode ser simples, uma única coluna, que é o nosso caso, enquanto brasileiro, é o CPF, certo? A coluna CPF, ela é determinante. E no caso de alunos, matrícula. E no caso de professores, nós também temos matrícula, tá bom? Tá aqui, é a chave primária, está sublinhada, e é a chave primária simples, porque é uma única coluna que determina essa tabela. Uma chave primária composta, ela é menos utilizada, mas ela é possível, tá certo? Então, por exemplo, suponhamos que em algumas tabelas eu tenho que ter duas colunas para determinar a chave. A coluna nome e nome da mãe. E, nesse caso, o título do eleitor, por exemplo, gente, eles usam 3 colunas. Eles usam título do eleitor, nome da mãe e data de nascimento. Essas 3 colunas reunidas compõem uma chave primária composta, certo? Então, assim, é possível também mais de uma coluna juntas vão compor a chave primária daquela tabela. Então, passa a se chamar chave primária composta. E chave estrangeira, ela é bem interessante porque a chave estrangeira, ela não nasce na própria tabela. Ela meio que herda, ela importa a chave primária de outra tabela. A chave estrangeira ela é muito importante porque ela vai permitir que duas tabelas se comuniquem. Vamos para um exemplo que melhora. Olha só essa situação aqui. Olha essa tabela aqui, proprietário, certo? Em que eu tenho CPF, nome, rua, certinho. A coluna CPF é a chave primária da minha tabela proprietário, ok. E aí, quando eu criei essa minha tabela lote, percebam que aqui o número do lote, área total do lote, área de construção, e aqui essa coluna proprietário CPF, essa coluna, ela não nasceu aqui, digamos, ela não foi criada aqui. Ela é uma coluna que ela foi importada de outra tabela, ou seja, o CPF ele é chave primária na tabela proprietário, mas quando ele foi importado para a tabela lote, ele se chama chave estrangeira. Ou seja, então, uma chave estrangeira, ela não é criada na própria tabela, ela vem oriunda de outra tabela, e é essa situação de chave primária com chave estrangeira que eu consigo fazer a ligação entre as tabelas. Eu consigo saber que o José Souza, né, que tem esse CPF 9722600, quando eu olho para cá, eu vejo que o José Souza não tem nenhum lote. Em contrapartida, se eu olhar o Henrique, que a chave dele é o 03727298, quando eu venho para cá, como eu achei aqui no campo chave estrangeira 2 informações do Henrique, certo? Ele possui 2 lotes. Aí você pode dizer assim, Angélica, mas você disse a mim que a chave primária não repete. Não repete. Nesse caso, o que vai acontecer? Aqui, a chave estrangeira, CPF do Henrique, juntamente com o número do lote, isso aqui virou uma chave estrangeira composta. Desculpe.
essa chave estrangeira aqui, juntamente com essa chave primária, isso aqui virou uma chave composta, certo? Então, assim, isso aqui eu vou explicar bem direitinho na próxima aula, mas não há repetição da chave, realmente. Aqui essas duas juntas compõem uma chave. Essas duas juntas compõem uma chave, tá? Então, chave estrangeira permite a ligação entre duas ou mais tabelas. Outro exemplo, a gente entender chave estrangeira bem direitinho. Pense na tabela empregado. Tem uma empresa, tabela empregado. Tenho aqui matrícula, chave primária de empregado. Tudo bem. Nome do empregado, data de nascimento. E aqui na minha empresa eu tenho a tabela dependentes. Tem o nome dependente, o tipo dependente, data de nascimento do dependente. Ou seja, não há, nesse momento, nenhuma ligação entre empregado e dependentes. Tá aqui a tabela empregada aqui em cima, tá? Então, imagine, para eu saber de quem Joaquim é dependente, por exemplo, então, mesma história da chave primária com a chave estrangeira. Quem é chave primária aqui, né? Quando ele vem importado para essa tabela dependentes, eu posso até mudar o número da coluna, gente, não há problema algum. Ó, aqui se chama matrícula e quando veio para cá se chama matrícula E, que é matrícula do empregado, tá? Então, quando eu importei, é para poder eu mostrar qual é a relação da tabela dependente com a tabela empregado, certo? Então, nesse momento, o João, que é a matrícula 1, ele possui um dependente chamado Joaquim, que é filho dele, tá certo? Eu tô vendo um pequeno errinho, gente, mas veja isso aqui, não é nome do empregado, é nome do dependente, tá? Tô vendo esse pequeno errinho agora. E a ideia é a mesma. Todo mundo que aqui chave primária, quando veio como chave dependente, é porque permite essa relação, sabe, tá bom? Do empregado com o dependente. Então, isso que a chave estrangeira faz, essa ligação entre tabelas, certo? E aqui eu ainda quis adicionar, eu quis colocar a matrícula do dependente, problema nenhum. Então, aqui, matrícula do empregado, de quem? Do João. Mas a matrícula do Joaquim, que é filho do João, é a A40. Não há problema algum. Então, essas duas juntas, a coluna matrícula E e matrícula DEP, essas duas juntas compõem a chave composta dessa tabela dependentes. É bem legal, né? Então, a chave estrangeira, gente, permite a implementação daqueles relacionamentos que a gente fez lá no modelo conceitual. Quando a gente vai implementar, é esse conceito de chave estrangeira que vai permitir esse tipo de relacionamento entre tabelas. Mais um exemplo, para ficar mais claro, olha só. Imagina a tabela aluno, tá? Imagina a tabela... Isso aqui acontece quando um aluno vai se matricular na disciplina. Tabela aluno, imagina a tabela disciplina e na tabela, no dia da matrícula, acontece exatamente isso, gente. A sua matrícula, enquanto você é aluno, certo? Na tabela matrícula, e a disciplina que você quer se matricular. Aqui, data da matrícula, por exemplo. Então, aqui, eu tenho duas chaves estrangeiras. Matrícula aluno, ela veio da tabela aluno. Matrícula, código disciplina, ela veio da tabela disciplina. Repito, eu posso mudar o nome da coluna. Não há problema algum. Não há problema algum, tá? Até para eu identificar, em vez de ficar só matri e código, aqui eu melhorei o matri do aluno, código da disciplina. Então, aqui é uma chave estrangeira composta, por quê? Porque ela é composta de duas chaves estrangeiras, e aí é que eu organizo a minha tabela bem certinho, tá? Existem outras possibilidades também, que é o tipo de chave candidata e chave alternativa. Chave candidata, é isso que a gente está falando, é um CPF, é uma matrícula, é aquela chave que ela é forte, ela é uma coluna forte para ser a chave primária, mas se por algum motivo ela der problema, né? Eu posso usar esse conceito de chave alternativa. Por exemplo, o CPF é a chave mais forte para ser candidata. É a nossa chave primária enquanto brasileiro. Mas, se por acaso der um problema no CPF, enfim, então a identidade ela pode ser usada como chave alternativa. Isso é bem menos usado. Geralmente a chave primária ela é forte o suficiente para poder você organizar a sua tabela como você queira, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje sobre chave primária e chave estrangeira e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!